tudo isso, Ele é o alvo de tudo isso. Então a Deus seja a glória e obrigado, obrigado mesmo. Em nome de Jesus Cristo, em nome da minha família, eu agradeço profundamente o abraço que vocês nos deram nesse dia e que nós possamos viver essa vida, esse momento, essa experiência como pastor, e vocês sintam cada vez mais esse compromisso, estejam envolvidos comigo intensamente, porque aqui tem cada pastor, pastor de grupos, pastor de G6, aqui tem pastores que atuam em todas as áreas, tem até pastor de cantina aqui. Então a gente tem pastor para tudo quanto é área, pessoas que atuam com amor, que fazem o seu trabalho sempre buscando conduzir pessoas para o reino. Então isso é gratificante para a gente. A minha gratidão a Deus por vocês, em nome de Jesus Cristo, meu muito obrigado, tá bom? Eu faço menção aqui, eu esqueci o nome dela. Laucília, Deus abençoe, muito bom tê-la conosco aqui, tá? Seja bem-vindo a esta casa. E havia um tempo que eu não a vejo, né? Recebê-la aqui, é muito bom estar congregando conosco esta noite. Irmãos, eu gostaria de ser bem oportuno, aproveitar bem essa oportunidade. Assim também aqui na frente, a todas as pessoas que nos visitam, faz sinal assim com as suas mãos, todos que nos visitam. Eu vejo aqui na frente um grupo, nos dando a alegria da sua presença. Aqui está a nossa irmã também, muito obrigado pela sua presença. Mais alguém aqui, ali, olha só quanta gente, né? Quanta gente nos dando a alegria da presença, muito bom ter vocês aqui. Pode aplaudir Jesus, sim, obrigado, obrigado mesmo. Muito bom recebê-lo mais uma vez. Que Deus continue falando e ministrando na vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Abram a sua Bíblia, por favor, um livro muito difícil de achar, né, irmãos? É Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3. A gente quer aproveitar bastante essa oportunidade, que nós temos ainda a ceia. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Ontem eu estava passeando com a minha esposa e eu falava com ela um pouco no caminho sobre esse verso. Quanto isso é algo que leva-nos a um confronto, a uma profunda reflexão. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Só até aqui. Onde estás? E é dentro desta reflexão que eu quero provocar hoje, para que a gente consiga entender, de fato, em que posição estamos, qual é, de fato, o endereço em que nós nos encontramos dentro da nossa realidade espiritual. Porque a pergunta que está sendo feita, Deus não perguntou a Adão, após a queda, o que você fez? A primeira pergunta que Deus faz para ele é: onde você está? Deus poderia ter perguntado a Adão: o que você fez? Quem te fez saber isso? Em primeiro lugar, mas não. A primeira pergunta é: onde estás? Entender isso, nós conseguiremos então compreender a razão de nossa origem, do propósito para o qual fomos criados, e assim podermos então descobrir porque Deus está mais interessado em onde estamos do que no que fizemos. Porque muitas vezes nós queremos estar sempre envolvido com aquilo que fazemos e querer responder a Deus mais preocupado em dar uma satisfação mais objetiva. Mas Deus é tão intenso naquilo que Ele quer nos trazer a reflexão, que Ele traz a nós uma pergunta mais subjetiva, que leva você a voltar-se para dentro, leva você a refletir um pouco mais sobre quem você é e até onde você chegou. Porque quando Ele pergunta para Adão: onde estás? Não é que Deus não sabe aonde Adão está, é que Adão já não sabia onde se encontrava. A gente chega a um estágio em que nos perdemos tanto dentro da nossa própria existência e que nós já não sabemos mais aonde nos encontramos. Perdemos identidade, perdemos endereço, e aqui não é questão de simplesmente de lugar e de espaços. Deus não está falando aqui em questão de onde Ele fica fisicamente, o endereço dele, não. Mas é o que acabou se tornando. Aonde você chegou com esse ritmo? Aonde você chegou, em que estágio você se encontra agora com a vida que você levou? Com a maneira como você foi empurrando a sua história? Carl Jung disse que todas as pessoas nascem originais, mas quase todas morrem como cópias. E nós precisamos pensar um pouco se nós mantemos a nossa origem ou se nós perdemos a nossa identidade.
Porque existem coisas comuns e coisas normais. Uma coisa comum é aquilo que você faz, porque alguém já faz assim, e você aprendeu a repetir o que o outro faz. Eu estava vendo uma experiência em que alguns cientistas estavam fazendo uma experiência com 5 macacos. Eles colocou o macaco dentro da gaiola, e aí, de repente, ele colocou no alto um cacho de banana. E aí ele fez a seguinte experiência: toda vez que um macaco tentava subir para poder pegar a banana, os outros macacos que ficavam embaixo recebiam um jato frio de água. E ele fez isso uma vez, fez a segunda, e quando chegou um certo momento em que o macaco tentou subir e foi subir para pegar a banana, e os outros sabiam que logo a seguir viria um jato de água fria sobre eles, o que aconteceu? Os macacos começaram a espancar o macaco que tentava subir. Todas as vezes que o macaco tentava subir para pegar a banana, os macacos que estavam embaixo começavam a espancar ele para ele não subir, porque sabia que se ele subisse, eles tomariam um banho de água fria. Chegou um certo tempo em que nenhum macaco mais subiu, porque já ficou comum aquele comportamento entre eles. O casco da banana estava lá, mas nenhum ousou subir. Retiraram um macaco e colocaram outro que não sabia de nada. E lá dentro, aquele macaco que não sabia de nada, quando viu o casco de banana, a primeira coisa que ele fez foi subir. E ele levou uma surra. Retiraram aquele e colocaram o outro, e fez a mesma experiência. O outro chegou, também tentou subir e tomou uma surra. Com o passar do tempo, tiraram todos os 5 macacos e colocaram 5 novos macacos dentro daquele ambiente. Sabe o que aconteceu? Nenhum deles ousaram mais a subir. Como viram? Como entenderam isso? Como ficaram condicionados a isso? Aquilo se tornou comum para eles. Ninguém sabe mais porque os macacos, se eles pudessem falar entre eles e perguntar: por que vocês não sobem? Não sei, eu sei que aqui ninguém sobe para pegar. Essa seria a resposta mais objetiva deles. Quando eu cheguei aqui já era assim, aquele casco de banana já está ali e a gente já aprendeu que ninguém sobe, então se ninguém sobe eu não vou subir. Outra experiência mais curta e rápida para vocês entenderem onde eu quero chegar. Uma certa jovem fazia lá o seu peixe para a família, e ela colocava o peixe em cima da travessa e cortava a cabeça e o rabo. E era muito comum quando fazia o peixe cortar a cabeça e cortar o rabo. Até que alguém se levantou no meio da família e perguntou: por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para prepará-los? Ele disse: não, porque eu aprendi assim com a minha mãe. Então vou perguntar para a mamãe: mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do macaco? Porque eu vejo que é uma coisa que a senhora faz, eu aprendi com a senhora. Eu aprendi assim com a minha avó. Perdão, o rabo do macaco. Eu olhei ali, alguém começou a rir, eu vi que eu estava... Obrigado, tá? Tá gravando aí, não tem como cortar mais. Cortando a cabeça e o rabo do peixe, e ninguém estava entendendo mais o que aquilo estava acontecendo. E aquilo estava se repetindo. E foi perguntar para a mamãe. E a mamãe falou: vovó também fazia assim. O que resolveram fazer? Foram perguntar à vovó, e a vovó disse o seguinte: não, eu sempre cortei a cabeça e o rabo do peixe, porque ele não cabia na travessa. Então, para poder eu fazer assim, eu mantinha sempre esse corte da cabeça e do rabo do peixe, porque não cabia na travessa. Só que a filha e a neta cortavam porque aquilo se tornou comum para eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, todas as vezes que a gente faz algo, a gente precisa saber por que fazemos o que fazemos. Por que falamos o que falamos. Ou por que acreditamos no que acreditamos. Por que casamento não dá certo na minha família? Por que a vida financeira da minha família é um fiasco? Por que as irritações sempre repetem dentro da minha família, dentro da minha casa, dentro da minha história? E muitas vezes nós não nos damos conta que nós nascemos originais, mas terminamos como cópias. Nascemos criado para um propósito, e esse propósito saiu da mente de Deus, e não foi para sermos um fiasco de vida, não foi para vivermos um arremedo de vida, não foi para sermos uma vida meia boca, mas Deus nos deu uma vida plena, abundante e completa, porque isso estava na mente dele. Porque quando ele pensou em criar o homem, ele disse a seguinte frase, e essa frase já diz tudo: façamos o homem, nossa imagem, conforme nossa semelhança. E isso já diz tudo do que Deus pensava para a gente. Deus pensava para a gente ser feliz como Ele é.
ser pessoas completas como Ele é, sermos pessoas íntegras como Ele é. Deus pensava para a gente uma vida abundante, não uma vida mesquinha, não uma vida de mendigaria, uma vida de sofrimento, mas Deus pensava dar-nos uma vida plena. E quando não entendemos a nossa origem, nos perdemos. O pecado entrou e parece que quebrou o plano de Deus, só que ninguém frustra Deus. O pecado entrou e parece que o plano de Deus de fazer o homem, sua imagem, conforme a sua semelhança, foi interrompido. Só que não. Ele mandou o filho dele. Ele enviou o filho dele. E o filho dele veio para dar continuidade a esse plano perfeito do Pai. Deus não desistiu de fazer eu e você, sua imagem, conforme sua semelhança. E para isso ele trouxe um modelo muito adequado de quem ele é. E quando ele mostrou o seu filho, ele deixou muito claro que ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao status de quem ele é, ninguém alcança a maturidade e a vida tão adequada como o Pai é, se não vier por Cristo. O verdadeiro modelo ficou desenhado para a gente. Eu falava isso hoje na escola. Deus desenhou para a gente, porque ficou difícil para a gente entender, segundo aquilo que Ele passou para nós a respeito de Deus. E quando a gente passa a olhar a Adão, Deus olha para Adão e pergunta: onde estás? É aqui que eu quero provocar você a refletir. Se o que você vem vivendo até hoje, aonde é que você chegou? Quem é você hoje? Você percebe que a sua vida ela é comum, é uma origem ou é uma vida? Você vive o comum ou você vive o normal? O que é o comum hoje? O comum hoje, na minha casa, sempre foi escassez. Mas o normal é o quê? Viver uma vida de abundância. Ah, o que é comum para você hoje? Na minha casa todo mundo é doente, então para mim lá em casa é comum isso. Só que o que Deus planejou para você, o que é normal? O normal é saúde. Normal é estar bem com você mesmo e com Deus. Normal é ter paz. Ah, minha casa sempre foi inferno. Isso é comum lá em casa. Nós precisamos distinguir o comum do normal. E nós fomos chamados para viver o normal. Não esse novo normal que querem implantar por aí. Mas o normal que foi a origem. E qual é a nossa origem? Repito, a nossa origem fala de Deus. E origem, a palavra original vem de origem. E você precisa saber se você é original ou se você se tornou uma cópia hoje. Quem é você ao longo desses anos? Quem é você ao longo desses sofrimentos? Quem é você ao longo das pancadas que você levou na vida? Será que você é você mesmo? Pensa um pouco sobre isso. Adão se perdeu com a queda. E Deus não perguntou a Adão, o que foi que você fez? Mas Ele perguntou a Adão, onde você está? E a pergunta, ela segue depois para o seguinte: onde você está? Quem te mostrou que você estava nu? E como foi que você fez isso? Onde, quem e como? O onde vem primeiro. Você precisa saber aonde você se encontra. Você precisa saber aonde as tuas desculpas têm te levado. Você tem que saber e começar a admitir qual é a identidade que você carrega hoje. Você é uma cópia do seu pai? Você é uma cópia do seu avô? Ou você está vivendo a identidade? Porque todo mundo, todos, têm uma identidade em potencial quando Deus o criou. Todos. Deus não fez você em série. Deus não colocou numa forma e foi fazendo Jonatas, outro Jonathan. Não foi assim que Ele fez. Você pode ter 5 irmãos, você pode ter 10 irmãos, mas como os dedos da mão, vocês não são iguais. E muitas vezes, para ser aceito, você anula quem você é, para poder viver o que está dando certo. Muitas vezes, para ser reconhecido na sociedade, ou até mesmo ter reconhecimento na família, você vai anulando coisas que não falam de você, falam de outra pessoa. E aí sofre crise de existência, porque você não existe de verdade, quem existe é outro. Você só repete quem teu irmão foi, o teu irmão é porque ele foi bem sucedido. Você só repete o que teu tio foi porque ele foi bem sucedido, mas não é você. Quem está me acompanhando? E aí que nós queremos entender o que Deus está chamando a atenção de Adão. Onde é que você chegou?
Se você é uma pessoa hoje rancorosa, talvez isso é ao longo da estrada, de lamentos, de reclamações, porque você nasceu num ambiente onde só vinha lamentos e reclamações. Você entrou um espinho no pé de manhã, e está com esse espinho entrando no seu pé, só que você está tão corrido, está tão apressado, que você não quer parar para tirar esse espinho no pé. E sabe o que vai acontecer ao longo do seu dia? Você vai chegar no final do dia mal-humorado, grosseiro, falando com as pessoas de maneira que ela não é o seu comum, não é o seu normal, tornou o seu comum. Mas por quê? Porque você está o dia inteiro suportando algo que você podia ter resolvido lá no início. Mas porque você está vivendo um tempo de um mundo acelerado, em que a gente hoje não tem mais paciência em lidar com uma coisa lenta. Até no WhatsApp a gente hoje acelera o áudio, porque tempo se tornou dinheiro. A gente não consegue ouvir, nem sequer um filho. Então eu vou te provocar hoje, porque a melhor cura para você hoje é começar a quebrar o comum e viver o normal. E a maneira de fazer isso é começar a fazer perguntas. Assim como essa menina perguntou, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Para que ninguém mais faça piada com essa pregação. Por que você... Quando essa menina perguntou à sua mãe, ela mudou um estágio que estava se repetindo na sua casa. Porque faziam por fazer sem saber por que faziam. Assim como tem gente que fala o que sabe sem saber o que fala, porque ouviu falar assim. Quem aprendeu a vida inteira que chupar manga com limão faz mal? Quem aprendeu isso a vida inteira aqui? Alguém sabe disso? Quem aí? Levanta a mão, fica com vergonha não. Você aprendeu que chupar manga e depois tomar leite faz mal? Você aprendeu sobre isso? Agora alguém aqui já sabe da história que eu já contei aqui, né? Isso foi uma ideia criada pelos senhores de fazenda para impedir que os escravos tomassem leite, porque eles chupavam muita manga. Era muito comum chupar manga, então para que eles não sofressem prejuízo e os escravos furtassem leite escondido e tomassem leite, saiu-se então esse mito que chupar manga com leite faz mal. Então, como manga era muito comum os escravos chuparem, logo eles pensaram, eu é que não vou tomar leite. Então foi uma ideia que deu certo, se tornou uma crença, e eu aprendi isso com meus avós, e minha mãe acreditava nisso e ensinou também para mim. Então pede perdão a Deus, minha mãe, em nome de Jesus Cristo, que agora a senhora sabe que não foi assim. Não é, Jonathan? O que eu quero que você entenda é quanto nós somos cópia. Porque não perguntamos. Pai, mãe, seja mais paciente com seus filhos que fazem muita pergunta. Ah, já vem você com essas perguntas bobas. É assim porque é assim. Sempre foi assim. Para de ficar perguntando, menina. Você está impedindo essa criança de ser original. Você está impedindo essa criança de quebrar tabus na vida dela. Você está impedindo essa criança de ter uma identidade que Deus deu para ela. Por isso que a melhor alternativa para a gente, a melhor decisão para a gente, é não ter medo de perguntar, de questionar. É simples. Jesus está diante de um cego, e aí quando o cego olha para ele, Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Ora, qualquer um poderia dizer assim, eu não entendi a pergunta de Jesus. O camarada está cego, chega diante dele, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Perguntas. A pergunta vai provocar se você é cópia ou origem. Se ele continuasse sendo uma cópia, o que ele poderia dizer para Jesus? Tem esmola aí? Mas ele resolveu quebrar o processo de ser uma cópia e quis tornar uma origem, dizendo que eu quero ver. Eu não quero continuar mendigando, eu não quero continuar sentado, porque foi assim que me condicionaram toda essa vida. E eu parei, chega! Não quero mais ser cópia. Onde estou? Até onde eu cheguei com isso? Com essa desculpa de que o problema é da minha esposa? De que o problema é da minha avó? Não! Chega! Então é hora da gente começar hoje a questionar se o que estamos vivendo fala a respeito de nós mesmos ou se fala a respeito de outro. Nem Jesus quer que você anule quem você é. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o imitar aqui não é ser uma cópia a ponto de anular quem você é. É a partir de quem você é,
Deus quer fazer de você alguém que possa ser uma referência na vida de outro. A partir da sua fraqueza, porque quando Deus chamou Moisés, Moisés poderia ter falado, Moisés tentou até argumentar com Deus, Senhor, eu até quero ir, mas eu queria ser como uma cópia de alguém que fala bem. Eu até queria pregar lá para falar com o faraó, mas eu queria ser assim igual fulano, porque ele é muito eloquente. Mas eu sou o quê? Eu sou pesado de língua. Qual foi a resposta de Deus? Quem te fez assim, Moisés? Não fui eu, o Senhor? Vocês estão me entendendo, irmão? Não tente querer ser cópia. Deus vai usar você do jeito que você é. Na forma que você pode até admirar pregador, você pode até admirar cantor, você pode até admirar palestrante, você pode admirar profissionais. Não tem problema você admirar e se empenhar para tentar alcançar o sucesso na sua carreira. Mas não seja ele, seja você. Foi isso que Deus disse para Moisés. Eu te fiz assim, Moisés. Então aqui encerra-se todas as desculpas. Volto a dizer, Deus não te fez em série. Deus te fez com uma identidade única. Você é de acordo com a mente eterna de Deus. Deus te fez em imagem e semelhança dele. E quando ele disse façamos, Satanás tentou frustrar isso. Eu vou quebrar esse plano de Deus. Ninguém frustra Deus. Ele deu continuidade a esse plano. E ele trouxe Jesus para abrir uma nova porta, para que nós pudéssemos viver a transformação disto. E poder ser a imagem e a semelhança dele. E o que acontece hoje? Paulo diz, hoje, Deus nos dotou das virtudes invisíveis deles. Através do fruto do Espírito. Nós podemos hoje continuar manifestando a luz, a característica, a identidade daquele que um dia nos fez de acordo com ele é. É a mensagem que vai ser pregada aqui durante esses 2 dias, o manifesto. Como seremos manifestando em nós, como filho de Deus, a natureza de quem é o nosso Pai. Porque é aqui que Jesus quebrou todo o paradigma de um relacionamento com Deus à base de idolatria. Todos chamavam de Deus. Deus então, em Cristo, quebrou esse ambiente muito idolátrico, muito cheio de ritual, e disse, agora vocês não vão se dirigir a Ele chamando de Deus, ou de ídolo, ou fazendo para Ele algum tipo de oferenda para agradá-lo. Vocês agora vão poder orar assim, Pai nosso que estás no céu. Mudou o status. Você agora é filho. Você agora nasceu de fato dele. Você nasceu de novo. Agora você tem uma origem. Agora você sabe de onde você veio. Você sabe o que está fazendo aqui e para onde você está indo. A sua vida agora não é um acaso. A sua vida agora não é vivendo simplesmente atrás de profecia, atrás de revelação, para tentar entender como um horóscopo para onde que você tem ido. Não, você agora tem uma identidade definida. Não importa se Deus te chamou debilitado fisicamente. Não importa se Deus te chamou com problemas de visão. Não importa se Deus te chamou tendo uma memória muito curta e não conseguindo guardar muita coisa. Deus te fez do jeito que você é, para que nisto Ele seja glorificado na sua vida. Aquele homem nasceu cego e perguntaram, quem foi que pecou? Seu pai e sua mãe? Jesus respondeu, nem seu pai e nem sua mãe. Ele nasceu assim para a glória de Deus. E você pode reconhecer que a glória de Deus na sua limitação. Você consegue reconhecer glória de Deus naquilo que pode ser debilidade para você. Então não enxergue isso como debilidade. Enxergue isso como um propósito de Deus. Para te fazer pequeno, mas que através dessa pequenez sua, Ele seja reconhecido através da sua vida. E não de nós. Glória a Jesus. Som. Parou aí, irmão? Grava de novo. Tenho, porém, este tesouro em vaso de barro, disse Paulo, para que a excelência da glória seja de Deus
e não de nós. O vaso é barro. A glória não está no vaso. Deus nunca vai fazer você de ouro, para que você não esqueça de onde você saiu. Deus nunca vai fazer você de prata, para que você nunca esqueça a sua origem. Deus vai permitir que você seja sempre barro, tenha limite, tenha defeito, tenha algumas debilidades na sua trajetória, para que você reconheça que Ele é. Você não. Porque Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Hoje o pastor Neemias está plantando o Ministério Resgatado, amanhã o pastor João vai continuar plantando o Ministério Resgatado, amanhã depois o pastor Jerônimo vai continuar levando esse trabalho, mas quem faz o crescimento desta obra é Cristo. Ela não é minha, ela não pertence à minha família. O resultado do que vocês estão vendo, essa igreja do jeito que está, é porque esta obra foi plantada por Deus. Jesus falou: a planta que meu pai plantou, ela cresce. E eu não tenho dúvida que ele plantou esta obra. Agora, se eu ficasse correndo atrás só do que está dando certo, perdesse a minha originalidade e fizesse o que está dando certo para enchimento de igreja explosivo, eu pregaria apenas aquilo que coçaria os seus ouvidos. Eu pregaria apenas aquilo que está dando certo para fazer sucesso, mas eu não estaria jamais sendo fiel à minha consciência, ao meu chamado. E não tem coisa pior do que você deixar de ser original. Porque no final do dia, quando todo mundo vai embora, você é uma pessoa frustrada. Você é uma pessoa com crise de existência. Eu repito, crise de existência. Aqui tem psicólogos. E você vai continuar vivendo até quando disso? Até quando você vai ficar preocupado com a opinião das pessoas a respeito da sua trajetória, do seu futuro, ou de como você vai concluir a sua história? Pare de ficar preocupado que a sua história precisa seguir por esse caminho ou por essa rota, porque é assim que todo homem de sucesso seguiu. Quem sabe Deus vai fazer você seguir uma rota totalmente inusitada, diferente, mas você vai começar a se sentir compensado como pessoa. Porque você não vai fazer aquilo que está dando certo porque os outros assim fazem. Você vai buscar aquilo que fala de você, aquilo que faz você entender o teu chamado, a tua vocação, e que você se sente bem em estar nisso. Porque o grande problema de nossa geração, e eu preguei isso aqui alguns anos atrás, não aqui, é que nós estamos tentando empurrar os nossos filhos para buscar uma profissão que dá certo, mas que não traduz a vocação dele. Quantas famílias de advogado que forçou seus filhos a serem advogados, seus netos a serem advogados, só que são advogados frustrados. Quantos médicos que hoje estão vivendo uma profissão na medicina totalmente sem valor, sem amor, sem paixão pelo que faz, porque estão seguindo uma tradição de família. Por isso que nós temos péssimos profissionais em algumas áreas hoje, porque eles estão ali pelo dinheiro. Porque eles estão mantendo aquilo que é a escravidão. Eu sempre falo aqui, quem trabalha só pelo dinheiro é escravo. Não é pela vocação. Não entende aonde está e o que está fazendo ali. Então, em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje, você que está entendendo essa mensagem, não tenha medo de fazer perguntas para Deus. Não tenha medo de questionar o que você está fazendo. Por que você está ali onde você está hoje? Por que você está nessa família hoje? Por que você está na Resgatado hoje? Ah, eu saí da igreja tal porque lá não me deram oportunidade, eu saí de um lugar tal porque lá ninguém falava comigo. Eu costumo sempre dizer que quem deixa a igreja por causa de homem é porque nunca esteve nela por causa de Cristo. Quem deixa a igreja por causa de homens, porque foi ofendido por causa disso, por causa daquilo, é porque nunca encontrou Jesus de verdade. Eu preciso saber aonde eu estou. Eu preciso saber o que me move a fazer o que eu faço. Aí eu faço o que meu coração sentir bem, pastor. Se eu me sentir bem aqui, eu fico. Preocupante isso, coração enganoso. É preocupante que você não está sendo regido por essa massa muscular que é tão frágil e que pode te levar a viver uma autossabotagem. Cuidado, siga a verdade. Ela vai te levar à renúncia. Ela vai te levar muitas vezes a você viver um momento de processo que vai sangrar. Mas não tem nada melhor do que você entender que teve que viver esse momento na sua vida de dor, de decisão. Eu falava hoje na escola que decidir não é fácil.
Eu lembrava aqui de uma pessoa voando lá no avião e de repente aí a moça chega para ele e diz: o senhor quer jantar ou não quer jantar? E aí ele olha para a aeromoça e pergunta: quais são as opções? Sim ou não? Aqui eu não estou te dando opção, é uma decisão. Você quer jantar ou não? E na vida tem coisas que você não tem opção, é dizer sim ou não. Você quer continuar vivendo essa cópia? Quer continuar no final da sua carreira, começar a perceber que tudo que você viveu não falou de você, falou sempre de outro? Ou você quer terminar a sua vida como Paulo? Combati um bom combate, encerrei a carreira, o que foi me colocado para fazer eu vivi. O que Deus me colocou na minha mão, se é para ser pai, eu fui pai até o último momento da minha vida. Até ver meu filho, a minha filha construída, preparada para viver o desafio. Ensinei no caminho que devia andar. Eu encerro a minha carreira, mas guardo as minhas convicções naquilo que eu aprendi do Senhor. Ou você está encerrando a sua carreira com a sensação de dever não cumprido. Em nome de Jesus Cristo. Que esta mensagem seja uma mensagem também de reflexão para este momento, para você que vai participar, para que você entenda que a comunhão fala muito disso. Ter uma identidade no corpo de Cristo. Em nome de Jesus, irmão, eu peço a você, em nome de Jesus, não seja escravo das circunstâncias. Não seja refém de viver apenas pela avaliação dos outros. Não deixe que as pessoas ditem para você onde você deve estar. Ouça a voz de Deus na sua vida. E isso eu faço um apelo para você que está aqui, que não é evangélico, que ainda não decidiu pelo Senhor Jesus na sua vida. Eu quero te convidar hoje a tomar essa decisão, a voltar à sua origem, sair desse ambiente de ficção e viver sua origem. Não tenha medo de sair do seu lugar agora e vir aqui à frente e dizer para o Senhor: Senhor, eu abro para ti o meu coração. Minha vida é tua, meu coração é teu. Eu te pertenço, Senhor, e por pertencer a ti, eu entendo que hoje eu preciso mudar. Eu não quero mais estar perdido, porque quando Deus pergunta para Adão, Ele pergunta: onde você está? Quem te mostrou que estava nu? Como foi que você comeu dessa fruta? Depois que você percebe aonde você está, é aonde você pode partir para o quem. O problema é que nós queremos sempre estar acusando primeiro, para depois enfrentar as mudanças. E nunca vai acontecer mudança se eu sempre quero estar acusando quem foi que fez eu ser o que eu sou. Pare com as desculpas de quem fez você ser quem você é. E diga para Deus hoje: eu estou perdido. Faça como Adão. Ou você acha que Deus estava preocupado com a questão geográfica, a questão de espaço dele? Não, Deus estava tentando achar Adão. Adão subestimou Deus. Adão ficou ali atrás da árvore. Adão, cadê você, Adão? Onde você está? Será que talvez você não está assim? Subestimando Deus, está o tempo todo escondido atrás de um ministério, por trás de um casamento, por trás de uma profissão.